Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre celulite e lipedema, que é um tema que eu amo estudar e muitos profissionais e também pacientes têm dúvida. Será que eu tenho celulite? Será que eu tenho lipedema? Como eu devo tratar? O que eu posso fazer em casa? Quando eu procuro uma clínica estética para me ajudar, o que essa clínica estética pode me oferecer de tratamento? E resolvi fazer uma live aqui falando sobre esse assunto, tá? No caso da celulite, há muito tempo eu já falo nos meus cursos de liposcultura engessada sobre celulite e que eu não avalio celulite por grau de celulite. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, eu não avalio dessa forma há muito tempo, tá? Hoje eu avalio celulite como aspecto celulítico, né? Que eu aprendi com um grande mestre, né? O professor Johnny Zagni, sobre aspecto celulítico. E eu avalio como aspecto celulítico. O que causa essa celulite para que a gente possa tratar a causa, né? E não tratar ali a consequência. Vejo a celulite, trato a celulite, mas sem olhar a causa. Talvez o tratamento não seja tão eficaz. Tô até lendo aqui, a Rinara colocou que tem lipedema. Sim, eu lembro muito bem do seu caso. E realmente a gente confunde muito com celulite, lipedema e celulite. Mas existem algumas coisas em comum, tá? Então, como eu estava falando que a celulite, ela tem algumas causas. Uma das causas da celulite é o aumento de gordura. E no caso do lipedema, também tem aumento de gordura. A questão é que os dois podem ter aumento de gordura por causas diferentes ou aumento de gordura por causas que são semelhantes, tá? E isso é importante entender de onde vem esse aumento de gordura, por que que acontece, tá? E uma das coisas que pode ser semelhante da celulite e do lipedema é que esse aumento de gordura, ele chega a um determinado ponto que ele começa a pressionar a nossa circulação, a diminuir a nossa circulação por pressão. E essa diminuição de circulação, tanto de sangue quanto linfática, vai gerar ali um edema, tá? No caso da celulite, a celulite apresenta um edema, na fase bem inicial já apresenta edema. No caso do lipedema, apresenta esse edema já numa fase mais pra frente, não é no início. No início é mais gordura mesmo, tá? Gordura. E aí, dependendo aí da evolução, porque o lipedema, ele é crônico, tá? Ele vai evoluindo, por isso que temos que fazer um cuidado em relação a isso, para que ele não piore ali os seus sinais e sintomas. Mas, numa determinada fase, né, tem um acúmulo de gordura, tem vários outros sinais e sintomas e vai ter também esse edema. Então, é diferente da celulite por conta disso. A celulite já se apresenta no estágio inicial. Mas, os dois precisam que a gente reduza o tamanho da célula adiposa e os dois precisam, a gente precisa tratar a causa dos dois, tá? A Gigi tá perguntando assim, qual que é o melhor tratamento para lipedema? Aí vai depender que tratamento que você tá falando. Se é o tratamento de uso oral, se é o tratamento de uso tópico, se são as mudanças de estilo de vida, tá? Nós temos hoje, na área da estética, produtos e equipamentos que vão auxiliar no lipedema, sim, tá? E nós também temos suplementações, mudanças de estilo de vida que vão auxiliar na celulite e na gordura localizada, tá? Como eu já falo aqui no meu Instagram, né, a associação da terapia integrativa, então associando produtos frequenciais quânticos para celulite, para lipedema, associando aí fitoterapia, tá? A fitoterapia, ela pode ser em forma de chá, em forma de extrato seco, em forma de shot, e a aromaterapia, que eu também gosto muito de associar, tanto a tópico, de forma tópica, para você passar no local do lipedema, quanto de uso inalatório, tá? Para diminuir alguns sinais e sintomas que vêm junto do lipedema, tá? E assim também melhorando celulite.
A Patrícia perguntou se o ozônio é legal. Sim, tá? O ozônio, você pode usar o óleo ozonizado ou pode fazer o ozônio retal, tá? Que vai ajudar em toda a imunidade, em diminuição da inflamação, até porque celulite e gordura localizada e também lipedema, eles vêm aí de uma causa inflamatória, então o ozônio retal, o óleo ozonizado ajuda bastante, tá? No caso de acúmulos de gordura em determinadas regiões, também o ozônio que você pode fazer subcutâneo, ok? Então, voltando, a gente pode fazer um tratamento integrativo, onde a gente consegue tratar a celulite e a gordura localizada, e esse tratamento integrativo com suplementação, com mudança de estilo de vida, pode ser associado a uma estética, né? A ponto de você ter que ir na sessão estética uma vez, 2 vezes por semana, tá? Existe, como a gente tá falando aí, uma cirurgia de lipoaspiração específica para ajudar no caso do lipedema, tá? Não no caso da celulite, mas do lipedema sim existe. Existe todo um tratamento pós-operatório. No caso, o que eu estou citando aqui não seria para pessoas que fizeram a cirurgia, tá? Não seria a esse ponto. Seria para pessoas que querem tentar o tratamento conservador, tá? Mas se passou pela cirurgia e quer continuar fazendo aí um manejo, o tratamento, vale também. Mas o que eu tô falando aqui não é pro pós-cirúrgico imediato, tá bom? Mas sim pro controle geral do lipedema, o controle geral da celulite. E o que é super interessante? Quando a gente trata celulite e lipedema, os resultados são muito bons, tá? Na questão do aspecto. Então, o paciente relata, o aspecto da minha pele está melhor. Isso é fantástico, porque se o aspecto da pele está melhor, é que aquele corpo está mais nutrido, ele está mais oxigenado. E isso incentiva o paciente a continuar o tratamento. Por quê, gente? Porque no caso da celulite e muito mais do lipedema, fica muito resistente a alimentação. Você faz uma alimentação saudável e demora para ver resultado. Você faz um exercício, demora para ver resultado. Mas quando você faz um tratamento estético associado ao integrativo, o resultado é muito bacana e ele pode acontecer mais rápido. Por isso que a gente nunca deve fazer só o tratamento estético, mas juntar com o tratamento integrativo que faz em casa, usando os produtos em casa, tanto para passar na pele quanto de uso oral, tá? A Lilian tá perguntando sobre se o ultrassom tem bom resultado. Tem bom resultado porque o ultrassom, ele vai trabalhar tanto a gordura, quanto a celulite, quanto o lipedema, então você pode sim fazer, tá? Mas eu não uso só o ultrassom, mas ele é uma das técnicas que eu uso dependendo de como o paciente chega para mim. O que eu mais faço hoje para lipedema e celulite, dependendo aí do estágio, né, de como está o caso, é realmente o ultrassom, a lipoescultura engessada, a manta térmica, tá? E também a drenagem linfática. Para quem não sabe, eu trabalho com a drenagem linfática da Joana Medrado, tá? Quem quiser ver mais sobre isso, é só entrar no Instagram dela, Joana Medrado, que é um tipo de drenagem desenvolvido pela Joana, que eu associo na lipoescultura engessada, associo com ultrassom, e sim, de grandes resultados, tá? No caso da drenagem linfática, vocês vão associar quando tiver, de fato, o edema, tá? A Soraya tá perguntando sobre a hidrolipoclasia. Seria mais na questão da gordura localizada. Então, se você encontrar com uma paciente que tem celulite, que tem aquele processo fibrótico, que tem edema, que tem pouca gordura, talvez não seja interessante, tá? Mas se tiver uma gordura abdominal, aí ok. Se tiver muita gordura em determinadas regiões, interno de coxa, colote, e aí você pode avaliar o caso melhor, tá bom? Radiofrequência, a radiofrequência eu não uso, nem na celulite e nem no lipedema, tá? Não uso. Radiofrequência eu uso mais em casos de flacidez, ou quando, por exemplo, no abdômen tem flacidez com gordura, como se fosse um caso de um pós-parto, né? E aí sim eu uso a radiofrequência, mas para celulite e para lipedema não uso, tá? Na celulite e no lipedema,
a um estado fibrótico, e eu, pela minha experiência prática, não somente de estudo, porque eu estudo muito, gente, eu estudo muito, mas pela minha experiência prática, não faço radiofrequência em fibrose, tá? Eu trato fibrose de outras formas, tá? E sobre isso, né, sobre essa questão de como eu posso modular o meu terreno biológico a ponto da minha celulite, do meu lipedema melhorar mais, eu ter mais resultado, eu fazer o controle do meu corpo, tá? Para isso, eu criei um grupo chamado Close Friends, que é um grupo aqui pago, onde eu apresento nos stories algumas dicas para pessoas com celulite e com lipedema, tá? Serão 10 dias, 10 dicas para pessoas com celulite e lipedema, no caso da desintoxicação e desinflamação, para de fato modular esse terreno biológico. Então, esses stories vão ser liberados somente para pessoas que adquiriram o Close Friends comigo, tá? Vamos iniciar no dia 4 de julho, tá? E vamos ter aí 10 dias de dicas. E eu vou falar mais especificamente, né? Qual que é o produto que eu uso, qual que é a terapia quântica que eu uso, no caso da aromaterapia, qual que eu deveria usar. Por quê? Porque eu quero conscientizar o maior número de mulheres em relação à celulite e a lipedema, tá? Sobre valores, né, que estão perguntando aqui, é só me chamar no inbox que eu passo o textinho para você entender mais os dias, como funciona, tá? Tudo direitinho e o valor também. Eu quero conscientizar o maior número de mulheres em relação a manejo, a tratamento de celulite e lipedema. Hoje eu atendo muitas pacientes com essas queixas, inclusive ontem eu fiz revisão de consulta de uma paciente com lipedema, que eu fiz o tratamento integrativo com ela, indiquei os produtos para usar em casa, os produtos para ela passar na pele, no local do lipedema, e ela me falou que teve uma melhora maravilhosa, que ela tá vendo resultados, isso em 1 mês de tratamento, e eu fico muito feliz, porque o meu objetivo, de fato, é servir. E como aqui no Instagram tem muitas pessoas que gostam desse assunto, eu resolvi fazer um grupo fechado pra gente conversar mais especificamente sobre esse assunto. As mulheres com lipedema, elas não têm só a gordura localizada, né? Aquele aspecto celulítico. Em casos mais graves, o edema. Não, não é só isso. Tem dores, tem hematomas, tem cansaço extremo. Então, são situações que temos alternativas para ajudar, tá? Temos alternativas na questão de como seria uma alimentação melhor, como seria uma suplementação melhor para o seu caso, o que você poderia usar na aromaterapia para ajudar com que esse paciente ele desenvolva o autoconhecimento e ele desenvolva suas próprias estratégias a ponto de se cuidar para sempre, tá? Porque o nosso corpo, gente, ele vai passando por determinados metabolismos, né? Então ele pode tem uma hora que ele tá com o metabolismo ótimo, tem uma hora que o metabolismo tá lento, tem uma hora que a imunidade baixa, tem uma hora que a imunidade tá boa, tem uma hora que você metaboliza mais e outra hora não. Então, para que isso não seja essa inconstância, a gente tem que fazer um manejo metabólico. E para fazer um manejo metabólico, nós temos que desintoxicar e desinflamar, tá? Desintoxicar e desinflamar. Então fica aí o meu convite, tá? Fiz essa live rapidinha para poder esclarecer mais sobre esse assunto. Fica o meu convite, Close Friends, para quem gosta desse assunto celulite e lipedema, desintoxicação e desinflamação, no dia 4 de julho começa, tá bom? Aí a Ariana tá perguntando se eu tenho algum curso que eu oriento todos esses aspectos, desde avaliação, desinflamação, suplementação e tratamentos. Então, curso para lipedema não tem, mas curso para celulite de uso tópico, tá? Tratamento estético, eu tenho a liposcultura gessada e curso para desintoxicação oral com terapia quântica, e eu cito a fitoterapia, eu tenho o detox frequencial, tá? Então, desintoxicação tópica, liposcultura gessada, desintoxicação oral, detox frequencial. E aí, com a união desses dois, você consegue traçar uma melhor conduta para o lipedema, tá? Eu cito no detox frequencial, uma das mentorias é sobre estética integrativa.
e aí eu cito sobre celulite. Então lá eu coloco o que eu faço com o meu paciente que precisa desintoxicar e desinflamar, tá? Então, no curso Detox Frequencial fica bem completo aí para você, caso você queira entender um pouco mais sobre suplementação, ok? Bom, então eu vou finalizar aqui a live e vou deixar gravada para vocês poderem reassistir se tiver alguma dúvida. Ou, se quiserem encaminhar, tá? Se quiserem encaminhar, encaminhem para pessoas que têm celulite e lipedema. Será um prazer poder compartilhar mais dos meus conhecimentos com vocês. E se vocês não puderem participar desse grupo, não tem problema, tá? Aqui no meu feed eu sempre estou trazendo novidades para vocês. Também nos meus stories, coloco caixinhas de pergunta. E é um prazer poder compartilhar e servir, tá bom? Até a próxima!